Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, deixe o seu like e compartilhe, os nossos vídeos com mais pessoas. Amados irmãos e irmãs, nós vamos então ao estudo de hoje, que tem como tema seres angelicais, os anjos, certo? Mas antes disso, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Você que já é inscrito, dá o seu like, ative o sininho, comente nos nossos vídeos. Vamos então ao estudo de hoje, a pedidos, sobre os seres angélicos, sobre os anjos. A Bíblia diz assim, no Salmo 34, verso 7, amados irmãos: o anjo do Senhor, com letra maiúscula, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Então a palavra de Deus diz, meus amados irmãos internautas, que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós que tememos a Deus, amados, não conhecemos muito sobre este nosso companheiro. Os anjos são personagens, queridos, sempre presentes em todo lugar, em nossas vidas e na Bíblia, onde são citados 275 vezes. Porém, sempre discretos e oferecendo toda a glória para o Senhor Deus Todo-Poderoso. O inimigo de nossas almas, que é um anjo decaído, isso é importante que você entenda, faz de tudo para que creiamos de forma errada na existência dos anjos, levados pelos extremos de não acreditar ou até divinizá-los, dar divindade a eles que não têm. E se cairmos nessa, nós poderemos perder a nossa bênção. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo Coríntios capítulo 11, verso 14, Paulo falando. Então, meus amados irmãos internautas, Satanás é especialista em mentiras e por isso, queridos, não podemos nos deixar levar por essas artimanhas do inimigo, ignorando ou dando importância demasiada, imaginando como eles são, desejando vê-los para se dizer espiritual ou etc. Queridos, para não cairmos nesse erro, nós não vamos nos prender, amados, há muitos detalhes como a aparência deles. Porém, nós iremos ler textos que nos descrevem. E para saber esse tipo de coisa, só se o Senhor permitir e tiver um propósito. Deus quer que tenhamos uma fé correta a esse respeito, de forma equilibrada, segundo a palavra de Deus. Aí a pergunta é: você acredita que eles existem? Antes de eu entrar aqui no estudo, eu mesmo já vivi experiências tremendas com seres angélicos. Eu tive na UTI uma vez, muito mal, antes de ser casado, e naquele momento eu vivi uma experiência profunda com Deus, e posso garantir para os irmãos que eu fui visitado, sim, numa oração que eu fazia na minha mente, estava entrando em coma. Então foi uma experiência maravilhosa de cura. Depois vivi uma outra experiência quando eu passei por uma cirurgia também de hérnia inguinal. Então eu tive experiência, sim, de que eles são seres ministradores, estão para trabalhar em nosso favor. Então vamos lá. Quem são os anjos, meus amados? Hebreus capítulo 1, verso 14, meus amados irmãos internautas, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você e eu, os que creem em Jesus como Senhor. Os anjos são seres, queridos, espirituais criados por Deus. E para quê? Para o ajudar no serviço de governar a terra e a sua criação. A palavra anjo significa mensageiro, que tem a responsabilidade de entregar um recado do Senhor e executar sua vontade e defender seus servos dos inimigos espirituais. Existe o anjo do bem e o anjo do mal, mas os anjos do Senhor são o dobro dos anjos de Satanás, porque ele levou 1
terço dos anjos do céu quando caíram, e 2/3 ficaram. Apocalipse 12, verso 4. Então estamos do lado mais forte, meus queridos. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, amados irmãos, diz que os anjos não são mensageiros da palavra de salvação, e sim para mensagens especiais, como aconteceu com Maria, Isabel, Daniel, Abraão, Jacó e tantos outros homens, citados na palavra do nosso Deus. Certo, queridos? Então, meus amados, essa é a função desses seres que nós chamamos que são seres ministradores, os anjos do Senhor. Agora, nós precisamos entender, na Bíblia, as pessoas que eram mensageiros da palavra de Deus e os pastores também são chamados de anjos, Não são intermediários entre Deus e os homens, como afirmam algumas seitas espirituais aí, meus queridos. Nós temos acesso direto a Deus e os anjos são apenas ministros espirituais que lutam contra demônios ao nosso favor. Algumas vezes aparece na Bíblia, meus amados, especialmente lá no Antigo Testamento, a expressão anjo do Senhor com letras maiúsculas, e está se referindo à presença divina ou ao Espírito. Gênesis 48, verso 15 a 16, Números lá em capítulo 22, verso 22 até o verso 35. Agora, quantos são os seres angelicais? Quantos são? Apocalipse capítulo 5, verso 11, meus amados irmãos, internautas do canal A Visão Além. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era como milhões de milhões e milhares de milhares. Então vamos repetir. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões. Então, milhões de milhões e milhares de milhares. Os seres angelicais, meus amados, podem ser considerados incontáveis para nós homens, segundo a descrição do apóstolo João lá no livro do Apocalipse. A palavra de Deus, amados irmãos internautas, nos relata a existência de 4 tipos de seres angélicos, de seres angelicais, que formam uma hierarquia celestial, uma ordem tão organizada, meus irmãos, do exército espiritual. E são assim, o arcanjo é um arcanjo, serafins no plural, querumbins no plural e anjos no plural. E nós vamos falar um pouquinho desses 4, Vamos lá então, amados irmãos internautas do canal A Visão Além. Primeiro, o arcanjo. Daniel capítulo 10, verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Este é o primeiro e o mais poderoso dos anjos, queridos. A Bíblia só nos fala de um arcanjo, o arcanjo Miguel. E a palavra arcanjo vem sempre no singular, então um. Em Judas, verso 9, cita novamente o arcanjo Miguel, em luta contra Satanás, e prefere reconhecer o poder de Deus e não falar por si, mesmo sendo ele um guerreiro responsável para lutar contra demônios. O maioral dos anjos aparece lutando contra o maioral dos demônios, que é Satanás. Percebe? Então, o arcanjo Miguel. Agora, e os serafins? Isaías capítulo 6, amados irmãos internautas aqui do canal Uma Visão Além. Isaías capítulo 6, verso 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafim significa consumidor com fogo, consumir com fogo. Eles são anjos que trabalham na purificação dos servos de Deus. Veja, meus amados irmãos internautas, que eles estão adorando Santo, 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 Isaías 6:3. E trabalham na purificação. Isso mostra a relação entre o louvor
e a obra de santificação em nossas vidas. Isaías 6, versos 6 e 7. O texto de Isaías 61, verso 8, é uma única citação aos serafins na Bíblia Sagrada. Então nós falamos dos serafins, né, que estavam louvando, dizendo santo, 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 com aquela visão de Isaías. E os querubins? Ezequiel capítulo 1, versos 5 e 6, do meio disso saía fogo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham semelhança de um ser humano, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. O texto, queridos, de Ezequiel capítulo 1, do verso 4 até o 14, como outros que falam dos querubins, descreve estes seres, meus queridos, de forma quase inimaginável. Por quê? Fazendo comparações do que não é visível com coisas invisíveis. O livro do profeta Ezequiel, meus amados irmãos internautas, traz o maior número de citações aos querubins na Bíblia Sagrada. Os querubins têm um formato que possibilita ágil locomoção, o que comprova, meus queridos, que não são onipresentes, como dizem alguns, pois se o fossem, não precisavam se mover. Onipresente só Deus, né? Lá no Salmo 99, verso 1, diz que os querubins manifestam a presença de Deus, a santidade e a glória divina. Ezequiel 10, verso 4. Diz que tem a tarefa de zelar pela santidade de Deus, pelas coisas que são santas de Deus. E colocou 2 querubins para guardar a árvore da vida, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 24, depois do pecado de Adão e Eva. Lúcifer era um querubim, não se engane. Satanás, ele era um querubim, e quando pecou foi expulso do nome santo por um querubim da guarda. Ezequiel 28, verso 14 ao verso 16. No Santo dos Santos, lugar onde Deus se manifestava no santuário, havia, meus amados irmãos internautas, 2 querubins de madeira revestidos de ouro acima da Arca da Aliança. E isto representava que os querubins têm a função de cuidar das coisas sagradas. Êxodo capítulo 25, verso 18. E se entrasse alguém que não fosse um sacerdote, mesmo o sacerdote em pecado, esse era morto, porque ali se manifestava a glória da santidade de Deus. Uma observação aqui, meus queridos, que eu quero fazer com os irmãos. O fato de Deus ter mandado fazer os querubins não significa que se deva fazer imagens e adorá-los, porque eles ficavam guardados apenas, o sacerdote os via uma vez por ano. Então não devemos fazer imagens de anjos, arcanjos, nada referente aos seres que habitam nos céus. Êxodo 24, tá? 20, verso 4. Se estivermos santificados nossas vidas, se tudo que temos é consagrado ao Senhor, se estamos sempre na presença do Deus Santo, nós estamos entre os querubins e temos proteção por parte deles. Queridos, vamos agora ao quarto. Nós falamos até agora do arcanjo, que é o Miguel, falamos dos serafins, que você pode ver em Isaías 6, falamos dos querubins, e agora vamos falar do quarto, dos anjos que fazem parte também das hostes angélicas, né? Daniel capítulo 9, verso 21, diz assim: sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando, tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Então a Bíblia relata o nome de um anjo, o anjo Gabriel, que significa homem de Deus. E alguns estudiosos, meus queridos, consideram como o líder dessa ordem angelical. Gabriel aparece na Bíblia sempre entregando recados especiais sobre os planos de Deus, como o anúncio do nascimento de Jesus, lá de Lucas capítulo 1, verso 19. Os anjos, meus amados irmãos internautas, formam um grupo que aparentemente tem o maior número de seres angelicais. E por isso, as demais ordens também são chamadas de anjos. Os anjos geralmente aparecem em aparência de semelhança humana, e na Bíblia às vezes são chamados de homem ou varão,
porém sempre deixando de forma bem clara que são seres espirituais. Por quê? Porque sua aparência é muito superior em beleza, em força de tomar, quer não sabemos descrever. Então nós temos o exemplo de quanto mais anjos foram a Sodoma e Gomorra buscar Ló, e eles foram cobiçados pelo povo dessas cidades, né? Lá em Gênesis 19, do verso 1 ao verso 5. Os anjos estiveram presentes na vida de Jesus antes do seu nascimento. Mateus 1, 18, 21, Lucas 1, 26 a 38. No seu nascimento, Lucas 2, do verso 8 ao 15. Na sua tentação, né? Depois que ele foi tentado, os anjos vieram e serviram Jesus, lá de Mateus 4, verso 11. Na sua ressurreição, em Lucas 24, 4. E na ascensão aos céus, em Atos 1, 10. Agora, quais são as características gerais dos anjos? Adoram a Deus, Hebreus 1, 5. Cumprem a vontade de Deus, Salmo 103, 20. Veem a face de Deus, Mateus 18, 10. São submissos ao Senhor Jesus Cristo, 1 Pedro 3. São superiores aos seres humanos, Hebreus 2, 6. Jesus, por um momento, se fez menor do que os anjos, porque ele se fez homem como nós. Moram nos céus, Marcos 13. Não se casam, Mateus 22. Não podem morrer, Lucas 20. Não podem ser adorados. Presta atenção, meu irmão, não se adora anjos. Colossenses 2,18. Lúcifer, que era um anjo de luz, caiu pelo fato de querer ser adorado como Deus. Isaías 14, hein? São anjos da guarda para serviço de Deus e crianças. São conservos dos servos de Deus. Regozija-se pela conversão de cada pecador. Lucas 15, né? Trazem respostas de Deus para os seus servos. Atos 10. Castiga os inimigos de Deus. Atos 12, 21. Luta contra as forças demoníacas. Apocalipse 12, 7. Existem anjos territoriais. Daniel 9, 20. Conduzem os salvos aos céus. Oh, maravilha! Lucas 16, 22. Aquela palavra do Lázaro e o mendigo, né? Acompanharão o Senhor Jesus quando voltar, Mateus 24, 30, 31. E Apocalipse 19, 11. Agirão como ceifeiros no fim dos tempos, Mateus 13. Estarão presentes no julgamento da humanidade, dos perdidos, Lucas 12, 8, 9. Conclusão, meus queridos. Falamos muitas coisas sobre os anjos, mas de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, Eclesiastes 12, 13. Porque aos seus anjos dá ordem ao seu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, Salmo 91, 11. O conhecimento dessa doutrina bíblica deve ser buscado com muita maturidade, queridos, e seriedade, para não ser usado de forma mística, desnecessária, né? Hoje, como igreja, temos a presença do Espírito Santo de Deus, que é maior que qualquer outro ser espiritual. Mesmo assim, Deus pode usar seus anjos como, quando, onde e com quem quiser. Que todas essas palavras do Senhor se cumprem em nossas vidas. Mas lembre, os anjos não podem ser adorados, os anjos não intercedem por nós, tá? Você ora ao Pai pedindo o nome de Jesus. Oremos a Deus agora. Santíssimo Deus, nesse espaço curto de tempo falamos sobre os anjos. E nós sabemos, meu Senhor, que a Bíblia nos diz, lá no livro de Coríntios, no capítulo 15, verso 50 adiante, que este corpo que é mortal será revestido da imortalidade. E esse corpo que é perecível, que é corruptível, vai ser revestido da incorruptibilidade. Senhor, nós teremos um corpo espiritual semelhante aos anjos. Por isso é que nós te louvamos, rendemos o louvor, rendemos toda a glória, toda a adoração. Espírito do Senhor, fale conosco, porque o teu nome é santo e precisa ser dignificado, magnificado, exaltado para todo sempre, Senhor.
Ó Deus, que o Senhor possa consolar os nossos corações, converter-nos de verdade à Tua palavra, despertando os que estão dormindo, os que estão cocheando em dois pensamentos. Senhor, neste momento eu intercedo por esta pessoa que se encontra triste, amargurada, desesperada com as suas provas, com as suas tribulações. Abençoai, Santíssimo, os casais, as famílias que nos acompanham aqui no canal Uma Visão Além. Te apresento todos os inscritos do canal, os que apenas acompanham, mas não são inscritos, mas deixam likes. Senhor, nós te apresentamos aqueles que não têm onde descansar sua cabeça, não têm onde morar, Pai Santo. Aqueles que estão vivendo, Senhor, momentos difíceis nesta vida. Eu te apresento a tua seara. Ela é gigantesca. São 8 bilhões de habitantes na terra. 7, 8 bilhões. São muitas vidas que precisam ser alcançadas. Oh, como somos frágeis e falhos no teu mandamento de ir e proclamar salvação. Senhor, temos visto como os homens têm endurecido seus corações à palavra, enrijecido seus corações à palavra. Ajudai-nos a vencer o inimigo das nossas almas. Ajudai-nos a perseverar em oração. Ajudai-nos a continuar firmes para buscarmos realmente as maravilhas dos céus. Santíssimo Deus, magnífico Pai, ó Deus maravilhoso, o Senhor que conhece os corações humanos, o Senhor que conhece a situação de cada um de nós, ajudai-nos a vencer o pecado, meu Pai, vencer o orgulho, a soberba, a vanglória. Jesus, não deixe que o inimigo cale a nossa voz. Tire de nós a vontade de te adorar. Tire de nós a vontade de glorificarmos o seu nome. Mas fale conosco, nos desperta. Eu quero também orar por aquele que está num leito de enfermidade. Aquele que está caído, abatido, fraco, ferido, machucado pelas lutas. Aqui eu apresento esta pessoa que está no leito, esta pessoa desempregada, este lar em ruínas, meu Jesus. Ajuda pelo teu poder. Ó bendito Deus, a tua palavra nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto estás perto. Ó Deus de bondade, ó Deus de amor infindo e maravilhoso. Ajuda este pai de família, esta mamãe, este irmão, esta irmã, Senhor. Porque o teu nome é glória, o teu nome é louvor, o teu nome é adoração, o teu nome é virtude, o teu nome é poder. Te apresento todos os ministros da tua palavra, os sinceros, os verdadeiros, os homens de Deus e mulheres de Deus de verdade, que realmente são sinceros, que oram, que choram por vidas, por almas machucadas, feridas, sedentas da presença santa. Senhor meu Deus e Pai, ó Deus, eu te apresento a nação, as nossas autoridades, o Congresso Nacional, os ministros do Supremo, os senadores, os deputados federais, os ministros de estados, o governo federal, os governos estaduais e municipais, a grande África, a grande Ásia. Eu te apresento a Europa, a Rússia, a Ucrânia, estes países, meu Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Mas não rejeite o nosso pedido, não rejeite a nossa oração, para a glória viva do Senhor. Porque tu és bom e a tua benignidade dura para todo sempre. Para a glória do teu nome
louvor do teu nome. Recebe a nossa humilde oração. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que te pedimos. Graça e paz.